Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje é mais um vídeo nosso aqui na internet e hoje eu quero tratar com vocês o seguinte tema: o que é um clássico? Claro que esse tema está atrelado a uma área da sociologia que a gente chama de sociologia clássica. Então fiquem comigo! Clássico certamente é um coringa da língua portuguesa e de vários idiomas. Se originalmente a expressão clássico era uma referência a tudo que vinha da Grécia Antiga, da história clássica, hoje a gente usa clássico para se referir a várias coisas, desde um estilo musical, a um jogo de futebol, assim por diante. Por exemplo, podemos falar de um estilo de música, a música clássica. Podemos falar de músicas que se tornaram clássicos, como por exemplo, Garota de Ipanema, sem dúvida é um clássico. Se a gente quiser forçar a barra também, por que não Boate Azul é um clássico? Podemos falar de filmes que são clássicos. Que tal A Lagoa Azul? Boate Azul, Lagoa Azul, o filme que mais se passou na sessão da tarde. Podemos falar do Titanic, que é um clássico. Alguns podem lembrar, é claro, do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que sem dúvida é um clássico. E quem sabe, Piazada fala sempre isso na escola, Velozes e Furiosos torna-se um clássico. Pois bem, podemos falar de bandas, né? Beatles é um clássico, sem dúvida. Podemos falar, sei lá, Chaves, não tenho a menor dúvida que é um clássico. E olha que curioso, até mesmo comida, pratos típicos podem se tornar um clássico. Por exemplo, a pizza tradicional de uma cidade, o prato tradicional de um país, tudo isso torna-se um clássico. Ou seja, a expressão clássico serve para muitas coisas. Mas se a gente fosse explicar então, tentar definir o que de fato é um clássico? Bom, de modo geral, a primeira coisa que nos vem à mente é que dizer que algo é clássico significa dizer que ela é algo único, que aquilo inaugura algo novo na história do entretenimento, na história da música, na história da culinária, e que através daquilo, desse clássico, surgem coisas novas. E por isso é muito importante dizer que algo para se tornar clássico não precisa necessariamente agradar a todos, porque afinal de contas, a gente pode dizer que aquilo que é clássico é algo bom, belo e bonito, mas no final das contas, gostos são particulares. Então nem sempre quando se diz que algo é um clássico, significa necessariamente dizer que aquilo é bom. Poderia pegar um exemplo da música popular brasileira, o Rei Roberto Carlos. Ora, eu tenho certeza que a maioria da galera que vai ver esse filme absolutamente não se identifica com a música do Roberto Carlos, inclusive eu não gosto do Roberto Carlos, mas pelo fato de eu não gostar, de muitos dos meus alunos não gostarem, não faz com que o Roberto Carlos deixe de ser um clássico, certo? Isso é muito importante. E é por isso que a gente pode dizer que no final das contas, por trás da ideia de clássico, existe sempre um certo argumento de autoridade, assim, um certo carteiraço. Porque no final das contas, não é eu e nem é você que vai dizer o que é um clássico ou quando algo se torna um clássico. Quem vai definir aquilo que é um clássico ou não é um clássico são pessoas especializadas no assunto, como por exemplo, se a gente estiver falando do cinema, os críticos de cinema, o pessoal que faz as indicações para o Oscar, esses vão definir o que é um clássico. Se a gente estiver falando da literatura, os professores de literatura, os críticos literários é que vão definir o que é um clássico. Se a gente estiver falando de uma obra de arte, provavelmente os curadores dos maiores museus do mundo é que vão definir o que é um clássico. Ou seja, existe essa certa autoridade, certo argumento de autoridade que vai buscar definir aquilo que é um clássico. Mas isso, e olha só que importante, não significa dizer que qualquer coisa, que qualquer obra possa se tornar um clássico. Porque afinal das contas, existe uma certa metodologia, existe um método para definir o que é um clássico. E por isso, de modo geral, eu quero dizer para vocês que algo para se tornar um clássico precisa ter pelo menos 3 importantes categorias. E vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas, e talvez a mais importante, um clássico é uma aula de história, e ele sobrevive à história. A segunda delas é que um clássico é uma fonte de referência, de inspiração, influencia as novas gerações. E a terceira, e muito interessante, até mesmo paradoxal, é que um clássico ele é anacrônico, ele sobrevive ao tempo. Ao mesmo tempo que ele está na história, ele também está fora da história. Vamos entender um pouquinho melhor cada um desses pontos sobre os clássicos. Vamos lá. O clássico
é sempre uma aula de história. E um clássico, por óbvio, sobrevive à história. Ele sobrevive por gerações e gerações. Por exemplo, quando você lê um livro clássico, vamos pegar um exemplo mais clássico dos clássicos, Romeu e Julieta de Shakespeare. Romeu e Julieta conta a história de dois jovens apaixonados que viviam em Verona do século XV, 1504, se eu não me engano. Mas no final das contas, quando você lê Romeu e Julieta, você é transportado para Verona do século XV e você começa a entender como funcionava aquela cidade e como as pessoas daquela época pensavam. Por isso um clássico é sempre uma aula de história. E querem saber de uma coisa? Se vocês ouvirem, por exemplo, as músicas clássicas do Roberto Carlos, onde ele falava sobre Brutinho, por exemplo, você vai entender como era a linguagem dos anos 50 e 60. Por isso um clássico faz com que você volte na história. Ou seja, é uma verdadeira aula de história sempre quando você ouve, lê ou assiste um clássico. Bom, clássico também é fonte de referência e inspiração. A gente costuma dizer que o clássico sobrevive à história, mas não sozinho, porque um clássico influencia as novas gerações. As pessoas querem fazer igual aos clássicos, querem se parecer como os clássicos. Vamos pensar, por exemplo, uma das bandas mais clássicas da história do século XX, os Beatles. É inegável que quando os Beatles surgiram, eles, por óbvio, tinham suas inspirações, tinham as suas referências, mas todos os jovens dos anos 60, 70 e 80 queriam ser como os Beatles, queriam fazer aquilo que os Beatles faziam. Portanto, os Beatles sobrevivem à história, mas junto com eles trouxeram uma série de novas bandas, uma série de novos músicos que queriam ser como eles. Acho que o exemplo do Beatles é fantástico para a gente entender isso. Então o clássico, ele sempre é uma fonte de inspiração. A gente poderia usar aquela frase, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. A gente poderia dizer então que nesse caso, os clássicos são mais ou menos aqueles que criam e que são depois copiados por muitos outros. E a terceira característica, e dessa eu gosto muito, um clássico é sempre atual. Ele está naquele chamado anacronismo, ele sobrevive à história. Paradoxalmente, por exemplo, quando você volta lá a Romeu e Julieta, você tem lá uma história do século XV que lhe dá uma aula sobre como era o século XV, ao mesmo tempo que você identifica milhares de histórias semelhantes à de Romeu e Julieta hoje em dia, ou até mesmo mais antigas, como por exemplo a história de Tisbe e Píramo, que tem 4 séculos antes de Cristo e conta uma história parecida de dois jovens apaixonados cujo o amor é proibido, enfim, dois jovens apaixonados que o amor é proibido pelas famílias. Então o clássico tem essa questão de estar na história, porque afinal de contas ele foi produzido num período da história, ele está falando sobre algo que aconteceu naquele período da história, mas ele sobrevive à história, como se ele estivesse ao mesmo tempo dentro do tempo e fora do tempo, dentro da história e fora da história. Parece ser meio complicado entender isso, mas a gente consegue entender da seguinte forma. Toda vez que você retoma um clássico, por mais que você conheça aquela história, por mais que você já tenha ouvido aquela música, por mais que você já tenha visto aquele filme, parece que ele acaba sempre te trazendo algo novo. Então eu vou pegar agora e reler Romeu e Julieta pela 20ª vez, eu vou reparar algo que eu não tinha visto ainda, né? Vou me tocar numa cena, um diálogo que eu havia deixado, que havia passado despercebido. Por isso um clássico é sempre atual. E é claro, como existem clássicos em todas as áreas, não seria diferente na sociologia. Também existem os clássicos da sociologia. Mas aqui tem uma diferença importante. É claro, os clássicos da sociologia seguem essas 3 características. São uma aula de história, influenciam outras gerações e, é claro, sobrevivem ao tempo. Mas tem uma coisa diferente, porque na sociologia, os nossos clássicos correspondem também a autores que ajudaram a criar a disciplina e a transformar a sociologia numa ciência, ou seja, deram essa cara de ciências sociais à sociologia. E quem são eles? De modo geral, a gente destaca 3 autores: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. E esses caras são super importantes, que, por exemplo, vamos pegar o Karl Marx. Por mais que ele seja muito odiado e muito amado, isso já mostra que ele é um clássico devido à sua relevância, é impossível você realizar um estudo sobre o desenvolvimento do capitalismo, sobre questões de desigualdade social, sobre questões de exploração, sem citar ou sem passar por Karl Marx, seja para concordar com as ideias dele ou para discordar das ideias dele. Por isso alguns dizem, você pode lutar com Marx, você pode lutar contra Marx, mas jamais sem Marx. Isso faz com que ele seja um grande clássico, né?
para ser odiado ou para ser amado. Emile Durkheim, por exemplo, cria as formas, os métodos científicos da sociologia. Não tem como você fazer um trabalho científico nas ciências sociais sem passar por Emile Durkheim. Não tem como você falar sobre coesão social, sobre harmonia social, sem passar por esse autor. Da mesma forma, Max Weber, com seu grande estudo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai inaugurar os estudos que estabelecem uma relação entre a vida religiosa e o desenvolvimento econômico. Ou seja, falar sobre esses temas, mesmo que seja 200 anos após a morte desses autores, faz com que a gente seja obrigado a voltar a esses autores para conseguir entender direito o que está acontecendo. E essa é a essência de um clássico. Mesmo que ele tenha 200, 300, 400, 500 anos, ele continua sendo atual e ele continua sendo fundamental para a gente entender melhor o mundo que a gente vive. Pois bem, pessoas, esse é o vídeo dessa semana, apresentando a ideia do que é um clássico e apresentando quem são os clássicos da sociologia. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles de maneira específica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto, curte, compartilha. Forte abraço a todos e valeu!